Será que você sabe quais são os seus limites? Será que você sabe quais são e também sabe honrar os seus sims e os seus nãos? Na aula de hoje nós vamos bater um papo sobre esse assunto. Bora lá? Olá, mulher, seja muito bem-vinda a mais um De Corpo e Alma. E no nosso De Corpo e Alma de hoje nós vamos falar sobre limites. Sim, conhecer os próprios limites é muito importante. E mais do que conhecer, estabelecer e honrar o próprio limite. Isso é que é o mais importante. Bom, antes da gente já começar aqui os nossos mergulhos, eu quero aqui dar os nossos avisos, né? Fazer aquele ponderamento que eu sempre peço a vocês para assistirem todas as aulas e todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês neste grande oceano, nesse mar aberto YouTube, com discernimento e autorresponsabilidade. Aqui eu trago um recorte de assuntos que merecem maiores aprofundamentos. Mas aqui a gente faz os nossos mergulhos até onde nos cabe dentro do nosso tempo e espaço. Mergulhos mais profundos a gente pode fazer junto nos links da descrição aqui desse vídeo, tá? No programa Expansão da Sua Potência Feminina, onde tudo que eu trago aqui para vocês, a gente mergulha com muito mais profundidade, não só a parte teórica, como também a parte prática. Tudo isso você encontra aqui na descrição. Quero pedir a você também que curta, que compartilhe, que se engaje com esse conteúdo aqui, que assim o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e ele distribui para mais mulheres. E aí podemos fazer, então, um movimento em coletivo, porque é em coletivo que faz sentido. Como eu gosto sempre de dizer, aqui a gente faz um trabalho de transformação do indivíduo para um novo coletivo. É expandindo a nossa consciência, expandindo a nossa experiência a nível individual que a gente pode colaborar para o planeta, para a sociedade, para o mundo que a gente está vivendo no momento do agora. Bom, sem mais delongas, com todos os avisos dados, vamos então mergulhar. Limites. Mulheres, isso aqui é fundamental, porque o que acontece? Vocês com certeza já passaram por isso, se não estão passando nesse momento do agora, muitas vezes a gente diz sim querendo dizer não, diz não querendo dizer sim, né? Não sabe o que realmente a gente quer, não comunica o que realmente a gente quer. Muitas vezes a gente se sente numa obrigação de fazer algo que alguém está pedindo para a gente, sem a gente realmente refletir se aquilo é importante para a gente fazer. Né, se aquilo está alinhado com o teu movimento do agora. E a gente não pensa muito sobre isso, né? Muitas das mulheres não pensam muito sobre isso, porque a gente foi educada para não ter contornos, para não ter limites. Porque uma pessoa que ela não tem limite, que ela não tem um limite bem estabelecido, ela é uma pessoa completamente dominável, ela é uma pessoa manipulável, ela é uma pessoa que tudo que você pedir para ela, ela vai fazer, e ela, inclusive, ela vai abrir mão de si para poder agradar ali aquela outra pessoa. Eu vou falar também para vocês por que isso acontece, para que vocês possam entender e começar a ter novas respostas diante novo posicionamento diante dessa situação, tá? Nós, mulheres, fomos educadas para dizer sim. Sim, existe aí uma cultura da mulher ser a boa menininha, de ser a boa moça, aquela que está sempre sorrindo e aberta para tudo e todos, aquela que está sempre ali acolhendo e acomodando todos. Não é à toa que, quando uma mulher diz não, essa mulher é vista como grossa, como ignorante. Inclusive, um não de uma mulher ele tem que ser repetido muito mais vezes do que um não de um homem, né? Então, só aí a gente já vê também o peso da cultura em relação a isso. Muitas vezes as mulheres sentem uma grande dificuldade de dizer não, porque junto com esse não tem também uma pitada de uma interpretação barata de uma rejeição. Né? Então, a gente muitas vezes não diz não, porque o nosso sistema entende como desconexão. E como eu já falei aqui em várias aulas aqui neste YouTube, conexão é básico para o ser humano. Nós somos uma espécie de bando, nós somos uma espécie de coletivo. Então, quando a gente diz um não para alguém, ou quando a gente recebe um não, a primeira interpretação que a gente tem, se a gente não estivesse trabalhando, é de
rejeição, de desconexão. E aí, o nosso sistema entende como uma ameaça, entende como se a gente estivesse morrendo, o que não é verdade, né? Muitos dos não que a gente recebe é simplesmente porque precisamos nos preservar e as pessoas também precisam se preservar. Preservar seu tempo, preservar sua energia, isso tudo precisa ser feito. Só que você só vai conseguir estabelecer os seus limites e sustentar os seus limites se você estiver aí para você. Se você não estiver olhando para o que está acontecendo dentro de você, o que você está sentindo, se você não estiver preocupada em mergulhar no teu próprio corpo, entender a narrativa do teu corpo, entender o que está acontecendo com você, entender quais são os seus valores, definir quais são os seus valores. Se você não faz esse trabalho, primeiro, os teus limites não vão ser estabelecidos e, mais do que isso, eles não vão ser sustentados. E aí a gente vai lidar com o efeito disso, com o sintoma de um limite violado, de um limite atravessado, que é muito comum da gente ter esses sintomas como raiva. Muitas pessoas chegam para mim, nossa, Sâmia, na minha TPM eu tô com muita raiva e aí quando eu vou conversando mais ali com essas pessoas, eu vou vendo que nada mais foi do que ela veio ultrapassando o próprio limite dia após dia e o sistema dela está comunicando para ela que ela está se violando, por isso que ela está sentindo raiva. Né? A gente foi educada para achar que as pessoas vão entender quais são os nossos limites, quando não é assim. É você quem define os seus limites. E um parênteses que não sei nem se vai ser um parênteses, porque pode ser que eu explique um pouquinho mais do que um parêntese, mas vamos lá. Limite não é muro. A gente tem essa ideia também, né, de limite. Então, isso aqui, essa caixinha aqui sou eu e você está bem longe. Não, limite é ponte. Se você não tem limites bem estabelecidos, você não tem como ter conexões saudáveis. Porque você vai abrir mão de você, você vai abrir mão do seu coração, vai pegar tudo que te oferecerem e não vai ter nada aí para você. Quer um exemplo de uma pessoa que não tem limite bem estabelecido e que sofre bastante com isso? São as pessoas que muitas das vezes a gente tem erroneamente como generosas. Sabe aquela pessoa que, dentro desse dito popular, que faz das tripas corações para alguém, aquela pessoa que está ali doando excessivamente, é uma pessoa que ela não tem os limites muito bem estabelecidos. E essa pessoa não é generosa. Muitas vezes a gente classifica essa pessoa que ela dá excessivamente como uma pessoa generosa. Não é. Porque essa pessoa que dá excessivamente, ela está tentando te endividar. Porque ela te dá. E se você não dá para ela de volta, ela vai ficar brava. Ela vai falar de você, ela vai falar que você é ingrata, né? Ela vai ter uma série de argumentos aí para dizer que ela fez por você e que você não fez nada por ela. Isso não é generosidade. Isso é simplesmente uma pessoa que não tem o limite bem estabelecido. Ela não consegue dar os seus nãos, porque ela se sente na obrigação de fazer excessivamente pelo outro, que ela entende isso como uma moeda de troca para aquilo que ela possa precisar em um futuro. Eu sei que pode parecer um pouco complexo isso, mas se vocês começarem a olhar com mais cuidado, ter um olhar mais aproximado das situações, vocês vão ver que é exatamente isso que acontece, tanto com pessoas fazendo isso com você, como você também, quando você está realmente doando por generosidade e quando você está tentando endividar uma outra pessoa. Isso aqui é o básico para uma conexão saudável. Se você não tem os seus limites bem estabelecidos, não tem como ter uma conexão saudável. E aí, o que acontece? Vai ficar tendo conexões meia boca, conexões ruins, que elas vão te manter viva. De novo, nós somos uma espécie de coletivo e qualquer ameaça de conexão a gente entende como uma ameaça de morte. Você vai sobreviver, mas você não vai viver. Vocês estão entendendo aqui a importância de conhecer os próprios limites? De aprender a dar seus sims, aprender a dar seus nãos?
de se consultar primeiro antes de tomar uma decisão, antes de dizer um sim para um convite. Para e observa o que está acontecendo dentro de você. Isso está alinhado com o que você quer? Primeiro você vai precisar desenhar os seus limites, tá? Isso aqui eu já estou falando já de um outro lugar. Mas antes de você sustentar os seus limites, você vai precisar desenhar eles. E você desenha os seus limites conhecendo com profundidade os seus valores, o seu temperamento, como é que você funciona, o que está acontecendo dentro de você, quais são os seus traumas, quais são os seus gatilhos, como é que você reage. Você vai precisar conhecer tudo isso para que você possa começar a estabelecer os seus limites, para então sustentar. Eu já tive várias alunas e várias pessoas que chegaram para mim falando assim: ai, Samia, eu estou muito bravo porque uma pessoa, ou um parente, ou sei lá, uma pessoa X falou para mim que ia fazer tal coisa que era do interesse dessa pessoa, tá? Tipo assim, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A tinha algo que era do interesse dela, ela estava pedindo ali um favor para a pessoa B. A pessoa B disse que ia fazer da boca para fora, né? E não cumpriu. A pessoa A ficou muito chateada com a pessoa B. Claro, a gente entende aqui o porquê que a pessoa A ficou chateada com a pessoa B. Porém, o que que a gente precisa ver aqui? A pessoa A não observou o suficiente a pessoa B para saber que a pessoa B ela não tem os limites bem estabelecidos, então ele ou ela iria estar dizendo sim só para não ter essa sensação de rompimento de vínculo, mas não estava de fato comprometido. É só uma pessoa que tem os limites bem estabelecidos que pode de fato se comprometer. É só uma pessoa que tem limites bem estabelecidos que pode de fato ser generosa. Vocês vão, inclusive, perceber isso com vocês. À medida que vocês forem se fortalecendo dentro dos seus próprios limites, vocês vão conseguir ser muito mais generosa de verdade, de coração. Vou dar um exemplo pessoal para vocês. Não sei se vocês que estão assistindo aqui, se vocês acompanham também o Pick a Card, né, a mensagem da semana. Mas eu tive em algum momento, tiveram algumas mulheres que assistem o Pick a Cards que me pediram para colocar a minutagem lá nos vídeos, né? Para elas já clicarem lá direto no minuto e já ir direto para a mensagem dela. No entanto, eu estou com uma demanda muito grande aqui de muitas coisas que eu estou fazendo, então tem várias outras coisas que são prioridades, né? São mais importantes para mim nesse momento do que colocar a minutagem. E eu, quando elas me pediram isso, eu parei para ver, peraí, como que eu estou me sentindo? Na hora que eu pensei, que eu me imaginei colocando a minutagem, eu senti um peso, eu me senti mais pesada, como se tivesse assim, mais uma coisa. Eu poderia ter dito um sim só para agradar as mulheres que estavam ali me pedindo? Poderia, mas isso, olha o que ia me custar, esse peso, esse mais essa coisa para eu pensar nesse momento que eu não estou conseguindo pensar em outras coisas além do que é o que é importante para esse momento. Significa que é um não definitivo? Não, inclusive eu falei isso lá quando eu falei que eu não ia fazer, né? Eu comuniquei, eu falei, olha, na hora que eu tiver ali uma pessoa que edite, que coloque aqui os vídeos, que suba os vídeos para mim, aí eu posso delegar essa tarefa para essa pessoa. Mas no momento sou eu fazendo, gravando, editando, subindo vídeo aqui na plataforma. Então, seria mais uma função que nesse momento, por menor que ela seja, ela vai comprometer a qualidade da minha entrega. Então, quando a gente entende isso, eu estava muito tranquila de dar esse não, porque eu estou com um bom referencial. O que é o importante aqui? A entrega, a qualidade do que eu estou entregando. E se eu vou fazer mais uma coisa que ela vai custar a minha energia, que ela vai pesar em mim, ela vai comprometer a minha entrega. E o meu compromisso primordial é com a entrega. Então, nesse momento, é não. Vocês conseguem entender que é assim que a gente vai definindo para onde a gente vai dar os nossos sims e para onde a gente vai dar os nossos nãos? Eu sei que muitas vezes a gente é punida por isso. Muitas vezes, quando você diz não, principalmente mulheres, quando a gente diz não, a gente é punida por isso. Punida não no sentido de alguém ir lá e te bater. Essa não é a única forma de punição. É punida muitas vezes da pessoa virar a cara para você, ficar ali dando aquela punição de silêncio,
né, de não falar com você. Tem várias formas que a gente é punida quando a gente diz não, principalmente nós mulheres, porque nós fomos educadas para ser as boas moças, aquela que está rindo, sorrindo o tempo inteiro e dizendo sim para tudo. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas é muito mais fácil alguém reclamar que uma mulher não está ali sorridente, que ela está ali de cara amarrada, do que um homem. É muito comum que as pessoas queiram que as mulheres estejam muito mais sorridentes do que um homem. Ninguém cobra um sorriso de um homem. As pessoas cobram um sorriso de uma mulher. Cobram essa abertura de uma mulher. E como eu gosto sempre de falar para vocês, lembrem que vocês são multifacetadas. Eu não estou dizendo que é para vocês ficarem aí de cara amarrado o tempo inteiro, não. Eu estou dizendo para vocês assumirem a completude de quem vocês são. Dentro do nosso ciclo, dentro do nosso corpo feminino, temos 4 arquétipos, né? Nós temos 4 formas de se posicionar. E sim, temos a forma aberta, mas também temos a forma seletiva, que é onde a gente não vai estar sorrindo para os 4 cantos. Mulheres, aprendam a estabelecer os próprios limites. Sem estabelecer os próprios limites, vocês vão ter uma experiência de vida muito ruim, porque vocês vão estar em relacionamentos abusivos com parceiros e parceiras de vocês, com relações de trabalho que as pessoas vão estar ali oferecendo para vocês, solicitando de vocês mais do que vocês estão podendo oferecer. Vocês não vão conseguir, quando você não tem um limite estabelecido, vocês não conseguem preservar a própria energia. Sabe aqueles encontros que às vezes é a família que está te chamando para ir, ou alguém, e você está cansada, você não tem energia para aquele momento, e aí você diz não, e a pessoa fica, ai não, mas vai ser assim, vai ser legal, poxa, gostam tanto de você, poxa, querem tanto te ver. Isso é uma forma de agredir o teu limite. E a pessoa que está tentando agredir teu limite, isso é problema dela. Você abrindo essas concessões indignas é problema seu. E é aí que mora o perigo. Muitas mulheres abrem concessões indignas na expectativa de uma conexão profunda, onde, na verdade, vão ter apenas uma conexão meia-boca. Olhem para aquilo que realmente é importante para vocês, preservem a energia de vocês, identifique quais são os valores centrais de vocês e vivam por ele. Porque isso vai te ajudar a escolher melhor, a ter melhores escolhas na tua vida, de quem você vai ouvir, de quem você vai se relacionar, com quem você vai, sei lá, se encontrar para tomar um café, você vai ver que já não vai ser mais com todo mundo. Você vai ver que você já não vai mais se conectar com todo mundo, e isso é ótimo. Isso é ótimo, porque é aí que você vai ter possibilidade de crescimento. E quando você disser um sim, quando você se engajar com uma pessoa, você vai estar comprometida. A tua palavra vai ter peso. E isso é o que faz a nossa experiência ser uma experiência potente. De novo, eu sei que nós não fomos criadas e educadas para viver a nossa potência, mas cabe a nós decidir se instalar em quem verdadeiramente somos e viver a nossa própria potência. E é isso que eu quero para todas nós. Para mim e para vocês. Que vocês vivam a própria potência. Que vocês aprendam a sustentar os seus sims e os seus nãos, independente do que as pessoas estão solicitando a vocês. A pessoa pode solicitar de você o que ela quiser. Você, qual vai ser a tua resposta em relação a isso? Ainda tem mais um agravante. Não só a cultura patriarcal, ela já faz isso, né, de não ouvir os nãos da mulher, de atravessar isso, como a nossa cultura latina. Né? Aqui a gente tem, desde criança, a gente tem as nossas boundaries, né, os nossos limites violados constantemente pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pelas famílias. Familiar é o que mais ultrapassa o limite. É o que mais ultrapassa o limite. Que é como se fosse assim, nós somos família, então nós somos aqui tudo junto e misturado. Não, não é tudo junto e misturado, não, meu irmão. Isso precisa ficar claro. E você é quem vai definir isso a partir de agora. Não são as pessoas. Né? Se você quer viver uma vida com mais tranquilidade, com mais generosidade, com mais potência, você vai precisar estabelecer os seus limites, entendendo que não vai ser fácil,
porque a cultura que a gente vive, tanto a cultura patriarcal como a cultura latina que a gente vive, por exemplo, aqui no Brasil, que é cultural de... a gente escuta muito aquela frase, né? Intimidade é uma... Vocês completem a frase aí com esse latim, né? Não é. Intimidade é a coisa mais profunda que a gente pode ter na nossa vida. E intimidade, ela implica respeito. Uma pessoa que ela tem intimidade com você, ela vai te respeitar. Uma pessoa que não te respeita não tem intimidade com você. Não tem intimidade. É uma relação, no mínimo, estranha. Só que a gente aprende isso tudo muito errado. Quero compartilhar aqui com vocês também uma experiência que eu tive. Eu morei fora do Brasil por uns anos, e os lugares que eu morei, né, a Austrália e também a Tailândia, é um lugar que as pessoas não atravessam muito umas às outras, né? Tem essa cultura de cada um no seu ali, não é como a nossa cultura latina. E assim que eu voltei para o Brasil, eu tive uma experiência muito interessante, que eu fui andar na praia, estava ali em Copacabana, e eu fui andar na praia, eu só queria andar. E na hora que eu atravessei ali, aí tinha um rapaz que estava ali, das barraquinhas ali da praia, ele, você quer uma cadeira? Eu falei, não, obrigada. Você quer uma cadeira? Eu, não, obrigada. Você, não, vou pegar ali o cartão. E ali eu fui ficando com raiva, né? Que o tanto de energia que eu estava gastando para sustentar um não, né? E aí eu fui andando muito brava, assim, né? E fui pensando, refletindo sobre isso, e me veio um insight. Sou eu quem tenho que me manter no meu não. Ele pode tentar atravessar o meu limite? Pode. É certo? Não. É o mais legal? Não. Mas é o que a gente vê que está acontecendo no mundo. Só que o que a gente precisa fazer é dar o nosso não, sustentar o nosso não e ponto. Nem engajar. E aí depois eu comecei a descer todo dia para ir caminhar, para treinar um não só. Falei, não, Sâmia, amanhã você vai de novo e vai ter essas ofertas de novo e você vai dizer não. E se a pessoa continuar insistindo, deixa ela falando sozinha, você continua o seu caminho e vai andando. Não gaste mais energia à toa. Não precisa. E eu fui me treinando a isso, né? No outro dia eu fui, mas por dentro de mim eu estava assim, eu estava irritada. Só que à medida que os dias foram passando e eu fui me expondo àquela experiência de dizer um não e sustentar esse um não, aquela raiva ela foi diminuindo. Até que depois eu estava indo lá, dava um não e estava tranquilo, e aquilo já não estava mais me trazendo essa emoção mais forte da raiva, né? E é isso também, mulheres, que eu quero que vocês entendam, porque na hora que vocês estiverem estabelecendo o limite de vocês, vocês vão precisar vivenciar na carne de vocês, que é isso esse exemplo que eu dei. Eu tive que expulsar isso da minha carne, porque cada hora que ele estava falando, eu ainda estava no começo, eu ainda estava tentada a engajar, e estava aqui estava pulsando essa raivinha também. Só que à medida que eu fui me expondo a essa experiência, eu fui expulsando essa parte, esse pedaço, vamos colocar, esse trechinho do sistema do meu corpo, me expondo à experiência e me mantendo em mim, mesmo diante dos gatilhos que estavam sendo acionados. É aí que a gente tem um momento de mudança e transformação. Não é só pensando, então agora eu vou dizer um não e não vou me expor a essa experiência. Você vai precisar se expor a essa experiência. Você vai ter que começar a dizer muito não, colocar os seus limites. Claro, a gente não precisa ser grossa. Eu sei que vocês, em muitos momentos, vão ser, assim como eu. Tem momentos que eu acabo sendo grossa e é onde eu paro, dou um passo para trás. Como eu posso melhorar para uma próxima situação? Porque a gente é grosseira quando a gente extrapolou já. E a gente vai cair, mulheres. Eu não estou aqui pedindo para vocês serem mulheres perfeitas. Vocês vão cair. Vocês vão acabar explodindo em algum momento. Porque são muitas pressões, são muitas coisas, mas a gente precisa ir dia após dia se lapidando. Dia após dia, peraí, isso aqui é importante para mim? Isso aqui está me levando para onde eu quero ir? Não, então é não. Então é não. Quando a gente tem os nossos limites bem estabelecidos, a gente consegue ter clareza do que são os nossos sims e do que são os nossos não. E se a pessoa
Não aceitar o teu não é uma pessoa para você ter do seu lado. É simples assim. É dolorido, vai ser desconfortável, vai ter uma série de elementos, um misto de emoções que vai acontecer aí dentro de vocês. Mas é simples assim. O complicado, o que vai ser desafiador, é de vocês atravessarem o turbilhão do que vocês vão estar sentindo. Isso aí é tema por um outro momento, né? Mas aqui eu quero que vocês recebam essa aula, que vocês reflitam sobre tudo isso e que observem como que isso está acontecendo no dia de vocês. Como que vocês estão sustentando seus sims e os seus não. Se você conhece o próprio limite, começa a trazer consciência para isso. Quais são os sims aleatórios que vocês estão dando? Quais são as coisas que vocês estão se engajando, que está só roubando a tua energia daquilo, do caminho que você poderia estar se engajando e seguindo o teu propósito. E o teu propósito, não estou falando de uma coisa milagrosa, não, é aquilo que você se propõe a fazer. Então, gerencie a energia de vocês, usando ela para aquilo que é importante, né? Para aquilo que realmente faz sentido para vocês. Antes da gente finalizar, está me vindo isso aqui agora na mente, então eu vou verbalizar, porque pode ser que isso seja importante para alguém aí. Relacionamentos, muitas vezes a gente está em relacionamentos ruins e a gente se mantém simplesmente porque a gente não está conhecendo os nossos limites. A gente acaba aceitando um relacionamento, uma conexão ruim, porque a gente não está conseguindo dar os nossos sims e os nossos nãos. Você vai precisar se fortalecer, fortalecer o seu emocional e sair desse relacionamento. Porque se é um relacionamento que não está te levando para onde você tem que ir, não vale a pena. Não vale a pena se manter num relacionamento que não agrega, num relacionamento que não nutre, num relacionamento que não escuta os teus nãos. Não vale a pena. Isso é um portão, não é nem uma portinha, nem uma frestinha, não. Isso é um portão para relacionamentos abusivos, em todas as esferas, seja a nível amoroso, seja a nível profissional, a nível familiar, enfim, todas as esferas, inclusive pessoal, com você com você mesmo, quando você não dá para você aquilo que você precisa, seja um copo d'água, seja uma comida saudável, seja algo que vai ser bom para você, exercício físico, né? Então, entender o que é importante para você. E por mais que seja desafiador, desenvolver estratégias, né, para você se manter firme em si. E para as mulheres que quiserem fazer essa caminhada com a minha guiança, vocês podem clicar no link aqui embaixo e vir fazer parte do programa Expansão da Sua Potência Feminina. Dentro desse programa, você vai ter, ali a gente tem um módulo inteiro onde a gente trabalha com muita profundidade o autoconhecimento e você vai começar a desenhar os seus limites, as suas boundaries, tem ferramentas corporais para vocês identificarem onde são os seus sims e os seus nãos, o que é para você, o que não é para você, e também tem várias técnicas que vai te ajudar a sustentar esses sims e seus nãos, né? A entender aquilo que é importante para você. Além de várias outras coisas que tem lá, mulheres, como planejamento cíclico, produtividade cíclica, a rotina consciente, história da mulher. Se você não entende também a história, tudo aquilo que veio antes, né? Que a gente agora está lidando com os efeitos disso, com sintomas disso, aquilo que eu falei para vocês, nós fomos educados para ser as boas moças, para não dizer não, mas nem sempre foi assim ao longo da história da humanidade. Então é importante a gente entender o peso e o impacto da cultura na gente, entender esses detalhes que estão aí para a gente poder se posicionar com mais propriedade, porque senão vocês não vão fazer isso. Sem vocês entenderem o peso da cultura, sem entender o papel da mulher, a história da mulher, sem entender quem é você, sem entender, ter um melhor planejamento para a tua rotina, para o teu dia, ter um norte para onde você está se movimentando, né? Entendendo como que você vai sustentar a tua caminhada para onde você está se movimentando, você não vai conseguir fazer isso porque não vai ser sustentável. Né? Se você só estiver na manada e achando que naturalmente vai se desenrolar, a tua vida vai se desenrolar, não vai.
A tendência que a gente tem, devido ao momento histórico que a gente está vivendo, dentro de uma sociedade que não dá suporte para a experiência humana, é que se a gente não faz nada pela gente, se a gente não assume as rédeas da nossa vida, a gente só vai se enrolar mais e viver nesses emaranhados emocionais, essas questões, essas dores físicas, enfim, uma série de elementos que só vão comprometer a qualidade da tua vida. Então, se você quer viver a sua potência feminina, eu te faço esse convite para vir para o programa Expansão da Sua Potência Feminina, que lá a gente aprofunda tudo isso, além de muita prática corporal, né? Você vai entender como isso está operando e acontecendo no teu próprio corpo, porque é no corpo que a gente consegue fazer essa transformação. Mulheres, espero de coração que vocês, a partir de hoje, comecem a pensar melhor aonde vocês estão dando seus sims, aonde vocês estão dando seus não, como que vocês estão engajando a tua energia no mundo, porque isso faz diferença, não só na tua vida, mas também na vida de todo o coletivo que a gente está aqui juntas pulsando. Então, fica aqui de coração, um grande beijo, um grande abraço e eu te vejo em breve.